Olá, uma ótima quinta-feira para você que está assistindo Viva, você que está aí do outro lado da telinha. Já aproveita, já manda aquele recadinho para a família, para os seus amigos, compartilhe que o tema hoje está bom demais. O cenário está um pouquinho diferente, está aqui hoje a Fernanda Lima. O Igor, ele está aqui na técnica também, tá, gente? Mas a Fernanda Lima, ela vai assumir também aqui o comando das entrevistas, né, Fê? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada pelo convite, pela confiança, né, de me chamar para poder estar apresentando o Viva com vocês. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. O tema de hoje é um tema bem interessante, que é como ajudar na educação e no desenvolvimento da criança. Como eu já disse, é importante, fundamental, principalmente nos dias que estamos vivendo, nessa pandemia aí, para falar desse assunto, né, Fer? Isso mesmo. E para falar desse assunto, nada melhor, né, do que as nossas irmãs pedagogas. Estão aqui nessa noite a Ana Paula Cordeiro, que é formada em pedagogia e tem pós-graduação em gestão em educação escolar e supervisão. E atualmente está como vice-diretora. E a nossa irmã Jaqueline Ferraz é pedagoga também e mestre em educação e atualmente é professora da educação infantil. Sejam bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui, sejam bem-vindas. Vamos começar a pergunta, tá? Vou fazer a pergunta aqui, uma das duas pode responder, que é referente à educação infantil. A educação infantil é responsável pela formação da criança? Eu agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar esse momento que a gente está vivenciando, né, que é tão difícil, mas a gente está atravessando. Bom, a educação infantil, aliás, a escola não é responsável pela formação da criança, porque na LDB, que é uma lei que traz sobre as diretrizes e bases da educação, ela traz que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que ela tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança pequena, né? E é nos aspectos sociais, psicológico, intelectual. E então a gente vê que isso vem complementar a ação da família e da escola, que é o que também traz nessa lei. Então é uma complementação da família, da comunidade, a escola, e entra o papel da escola. Não sei se a Jaque quer complementar. Então, também quero agradecer pelo convite, dizer que é um privilégio estar aqui, né? Bom, como a Ana Paula disse, ela trouxe a LDB enquanto documento oficial. Atualmente também temos a BNCC. E a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela também traz isso, né? Que a escola faz parte da formação, ela não é toda a formação. E é importante a gente pontuar isso, né? E ainda mais atualmente, onde a escola é vista como a única responsável pela formação da criança. E é um conjunto entre escola, família e a comunidade no geral. Você entrou num assunto interessante, né? Que realmente a responsabilidade está caindo sobre a escola, quando deve ser ao contrário, né? É a família, depois a escola, né? Inclusive, né, eu até tive a oportunidade de fazer estágio na época que eu cursava psicologia em uma escola. E nós tivemos uma reunião com professores e eles até tiveram a oportunidade de desabafar. Eles falaram que os pais, muitas vezes, querem atribuir o papel que é deles para a escola, né? E não entendem que é esse conjunto que vocês disseram, que o pai tem a responsabilidade da educação em casa, a comunidade faz parte, a escola também é uma parte disso. E não o professor que tem que ensinar o aluno os valores que a família tem que está ensinando, né? Isso, até nesse artigo ele finaliza assim, né, que é uma complementação da ação da família e da comunidade. Então é um conjunto realmente para poder acontecer essa formação. Certo. E qual é o momento, né, correto ou o melhor momento para os pais matricularem os seus filhos na escola? Olha, a gente tem duas situações, né? A criança, ela tem direito à educação desde que ela nasce, porque a lei traz do 0 aos 5 anos a educação infantil, depois vem o fundamental, o ensino médio, né? São as etapas da educação.
Mas a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos de idade, né? Hoje a lei que rege é a partir dos 4 anos. Então, tipo assim, não tem um momento certo. Eu acho que vai da necessidade da família e antes dos 4 anos, né? Que a gente é direito da criança, então mesmo se o pai não trabalha ou a questão assim de precisar de ter aonde deixar, que a maioria das pessoas pensa nesse sentido, que também é uma questão equivocada, né? Mas a gente é direito dele, então a gente tem que ter vaga para criança, né? Mas a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos. É importante, Ana Paula, que você destacou. A educação é direito da criança e não do pai trabalhador. Antigamente, a legislação era um direito da mãe trabalhadora, né? Então, a escola era para a mãe trabalhadora. Hoje, isso não é critério para vaga. É direito da criança. Então, qualquer criança que nasce tem direito à educação, independente realmente se os pais trabalham ou não. O ambiente escolar, ele é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança? O ambiente escolar, ele é propício, né, mas ele não é o único ambiente que pode ocorrer esse desenvolvimento. É importante falar isso ainda mais nesse momento de pandemia, onde a maioria das crianças e alunos estão em casa. A escola, ela tem vários recursos que o ambiente doméstico, por exemplo, não tem. Por exemplo, o ambiente da igreja não tem, né, o ambiente familiar não tem. Então, é importante, sim, que a criança vá à escola. Como foi colocado na questão anterior, antes dos 4 anos não é obrigatório. Mas as crianças que já iniciam logo nos primeiros anos na escola, a gente percebe um desenvolvimento muito mais rápido, né, da fala, da escrita, da expressão. Até porque o desenvolvimento ele acontece através da interação, né, com o outro. Então, às vezes tem criança que é só a criança e o adulto, e na escola ela vai ter essa oportunidade de estar interagindo com outras da mesma idade, com outras maiores, com outras menores, e aí acontece todo esse desenvolvimento, ajuda, né, a se desenvolver melhor. E aproveitando já essa pergunta que a Ingrid fez, né, quando a gente estuda sobre o desenvolvimento infantil, uma das teorias que a gente aprende é do Levi Vygotsky, né, que é um psicólogo e teórico, e a teoria dele sobre o socioconstrutivismo é muito rica, muito interessante, e eu queria ver com vocês como que tem sido nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo. Ele tem uma frase famosa, né, que diz: na ausência do outro, o homem não se constrói. Então, na sua teoria, ele defende que o homem se constrói no ambiente e ele modifica o ambiente e é modificado por ele. E hoje, a gente tem visto as crianças tendo que ter esses relacionamentos virtuais com os próprios professores, né? A gente estava até comentando antes de iniciar a entrevista sobre a dificuldade dos próprios pais de levar essa educação para o filho, às vezes por uma limitação dele. Então, visando isso e entendendo que nós somos seres sociáveis, como que tem sido isso nesse momento de pandemia para os professores? Tocou em vários pontos importantes e polêmicos. Sim, né? muitos. Então, assim, de fato, a criança aprende na interação. Independente das correntes teóricas que tem, isso é um fato que na educação infantil a criança aprende com a interação. Nesse momento de pandemia, por questões de saúde, é orientado o isolamento social e o distanciamento social, que são duas coisas diferentes. Então, as crianças não estão podendo frequentar a escola nesse momento, né, por causa do Covid. Então, essas crianças não estão tendo essa interação com outras crianças, mas estão tendo a interação familiar. E nessa interação familiar, elas também se desenvolvem, né? Como a gente conversou um pouquinho antes. Está havendo, né, em vários municípios e várias escolas, um ensino remoto. E a proposta desses ensinos remoto para a educação infantil é levar subsídio para essas famílias, proporcionar para as crianças esses momentos de interação, momentos que elas possam se desenvolver. Sim, e acaba acontecendo essa interação não
com as crianças, mas com a família, né, que são os adultos, e até com os próprios professores, porque nós, né, enquanto escola, estamos promovendo isso para a criança, que ela tenha essa interação, mas agora num outro ambiente, que não é o escolar. Então, o que a gente pensa, a hora que a gente planeja essas aulas para eles fazerem à distância, né? É essa questão, como que eles vão se interagir lá na casa deles? A gente, né, pensa em tudo isso, porque senão não acontece mesmo, né? Essa interação se você não promover isso. Então, como o documento traz que a criança pequena ela aprende através das interações e das brincadeiras, a gente proporciona isso. Então, se a criança vai fazer uma brincadeira, ela precisa do outro, mesmo que seja do adulto, né? Então, está acontecendo essa situação que você acabou de colocar, né? A interação, ela não deixou de acontecer, só que nesse momento de um jeito diferente, né? Entrando nesse assunto também, que é a pandemia, esse momento que estamos vivendo, que está difícil tanto para os pais quanto para as crianças, né? Como dar esse suporte? Como o pai pode dar esse suporte, pode ajudar a criança na casa, dentro de casa, e também auxiliar ali com o professor? Olha, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Porque não é fácil. Eu tanto conhecendo escola como tendo filho na idade escolar, né, que é o fundamental, e outro no ensino médio, a gente vê que não tá fácil, né? Para você como pai, tipo assim, a gente ainda que conhece, né, sobre educação, a gente tem uma noção diferente, mas eu imagino o pai que não tenha essa noção. Então, eu consigo auxiliar meu filho de uma maneira diferente que os outros pais não conseguem. E o que chega para a gente na escola hoje é isso, é pai telefonando, viu? Como é que eu faço isso? E daí a gente tem que dar esse suporte como escola para o pai, né? Aí a gente faz todo tipo um tutorial, um passo a passo para poder tentar ajudar essas famílias, porque realmente não é fácil para a criança, porque eles são muito pequenos para poder ficar em frente a uma live, uma videoaula, ou até mesmo realizando tarefas e mais tarefas para dar conta de horas, né? E também não está fácil para professores, porque tem professores que têm habilidades, né, com a tecnologia digital, tem outros que não têm. Então, a gente tem que dar todo esse suporte também, né? E enquanto pais em casa, o que a gente precisa ter é, tipo assim, o que seu filho consegue fazer sozinho, você tem que incentivar, né? Você nem pode fazer por ele, nem também pode deixar com que ele, tipo assim, eu vou deixar. Você tem que estar ali, lado a lado, vendo o que ele precisa, para ele poder ter, aproveitar mais esse momento também, né? Do que simples cópia, ou simples, tipo assim, vou cumprir porque eu tenho que fazer, entendeu? Mas não, aí a gente dá uma ajudinha para poder sair uma aprendizagem disso também, né? Deixa eu só perguntar, uma pergunta que está fora aqui, mas eu vou perguntar. E está tendo retorno desses pais quanto às atividades? Como que está funcionando isso? Olha, na escola que eu trabalho não é 100% o retorno, não. Agora, eu como mãe, eu também tento, mas eu não consigo 100% tipo, dar devolutiva para a escola do meu filho. Então, eu acho que é tipo assim, meio que geral, né? A gente não tem a totalidade dos pais presentes para devolver, porque envolve muitas outras dificuldades, né, das famílias. Eu trabalho numa escola de periferia e as crianças moram longe da escola, então a questão do transporte fica muito difícil. Mas, assim, a gente está fazendo um trabalho de restabelecer vínculos, né, que a gente ficou muito tempo parado, né? Então, a gente está tentando, é WhatsApp, é telefone, é e-mail, então a gente consegue sim uma boa parte, mas não é a totalidade. E nesse momento de pandemia, né, Ana, você bem colocou que os pais eles têm que se fazer muito presente, né? E fica até difícil. No caso, você tem uma criança e uma adolescente, né? E quem tem mais de uma criança em casa? Esses dias eu estava até na casa de uma amiga e uma cunhada dela chegou e falou assim: olha, eu tenho 2 crianças, eu não estou mais aguentando, eu não sei mais o que fazer. E aí a gente vê que é uma sobrecarga, porque a gente tem que dar conta da educação dos filhos, né, de certa forma, porque a gente vai assumir aquilo dentro da nossa casa, vocês têm a sua sobrecarga, os pais têm a deles, tem o trabalho ou até o desemprego, e aí acaba gerando, sim, um ambiente, de certa forma, estressante. E aí a gente cai naquela velha história de pais que têm gritado com o filho, até históricos de agressões,
né, que a gente tem vivenciado. Então, nós queríamos que vocês, enquanto educadoras, pudessem orientar os pais qual que é a melhor forma de lidar com o filho nesse sentido. Você percebeu que está impaciente. Qual que é a melhor atitude que eu posso ter nesse momento? Não tem como a gente saber muito bem tudo nesse momento. É uma situação atípica para a nossa geração. Então, a escola está mudando, né? Nós não imaginávamos que a escola pública fosse ser praticamente online, né? Esse ano, praticamente, a escola pública foi online. E os professores estão tendo que trabalhar com o ensino remoto, com a educação remota para as crianças. E os professores têm que ter muita sobriedade nos conteúdos que colocam para os pais, porque, como a Ana Paula falou, muitos pais não têm acesso à informação. Muitos pais não são alfabetizados, muitos pais não têm acesso à tecnologia. Então, a escola tem que ver a realidade da comunidade e pensar nessa família. Então, acho que o primeiro ponto a escola tem que pensar nessas propostas para que não venha desencadear problemas domésticos, né? Nesse sentido de agressão, de broncas, violência. Um dos grandes movimentos pela reabertura das escolas nesse momento é tirar as crianças dessa vulnerabilidade social que está havendo nesse momento, né? Tirar as crianças desse ato de violência que está havendo em muitos lugares, infelizmente está acontecendo. O Estado tem protocolos, né, e as redes de ensino municipal também têm colocado alguns protocolos em ação, que é uma rede de acolhimento mesmo, de proteção. Então, se um pai, alguém da comunidade, uma professora, ou alguém que está na condição de gestão, identificar algum abuso, violência, alguma criança numa situação de vulnerabilidade social, essas redes de apoio podem ser acionadas, né? E, enquanto orientação para os pais, ensino, educação requer muita repetição, né? Muita. Então, muitas vezes a gente fala uma vez, fala duas vezes, fala 3, 4, 5, infinitas vezes. A criança tem um tempo psíquico totalmente diferente do adulto, né? Então, acho que cabe também os pais ter um pouco de paciência nesse momento, né? E acho que é um momento novo para todos, né? Então, para a criança que saiu daquela rotina escolar, né, para os pais que têm que lidar com as demandas dele, de trabalho fora de casa e com a criança em casa. Muitos pais continuam a rotina de trabalho normal, né? E agora com uma criança em casa. Então, é um momento de toda a comunidade se juntar e entender. A escola entender a comunidade entender a escola, e sempre o diálogo. E a escola tem que estar presente na comunidade e a comunidade presente na escola. A lei, a LDB, a BNCC, todas as leis que norteiam a educação do nosso país já falam isso, da importância desse vínculo, né, entre comunidade e escola. Só que nesse momento de pandemia, isso é muito mais necessário, extremamente necessário, né, a questão do diálogo. Enquanto você falava, eu estava lembrando de duas coisas também da vulnerabilidade social. Ontem, ainda numa reunião, a gente conversou com a nossa equipe e falou se a gente perceber, né, nessas conversas que eles têm assim de WhatsApp, né, que está tendo os retornos dos pais ou comentário de alguma família para nos avisar, para a gente poder encaminhar para os serviços sociais, né, para que possa essa família ter uma ajuda. E a outra questão é, tipo assim, a ordem é paciência, né? Para todo mundo, porque em casa a criança está num ambiente que tem outras pessoas que não são os amigos da escola fazendo ao mesmo tempo aquilo que ele deveria estar fazendo, como se estivesse numa sala de aula. Então, a gente tem que ter muita paciência mesmo, porque por mais que a gente arrume um cantinho ali, eu vejo isso na realidade da minha casa, né? Que a gente arruma o cantinho certinho, mas sempre acontece alguma coisa com o outro da família, ou é o horário que um chega, ou é o horário de outro sair. Então, isso distrai muito a criança e acaba fazendo com que ela fique mais cansada mesmo e mais estressada, né? Então, nesse momento, os pais precisam ter muita paciência e pedir a calma da criança e também se acalmar, porque a gente precisa de um equilíbrio aí para poder dar conta. Tá fácil para ninguém, né? Deixa eu perguntar, diante disso, como a gente pode desenvolver a autonomia da criança? O que a gente pode fazer para desenvolver?
Olha, eu acho que é o que a gente já até falou aqui, né? A gente tem que ter o equilíbrio e não fazer pela criança aquilo que ela já consegue fazer sozinha. Então, começa pelas pequenas coisas, né? As tarefinhas ali que ele consegue fazer, guardar um brinquedo, né? Vestir um calçado, você pode ensinar, mas você não precisa fazer sempre para ele, né? Porque, assim, na correria da vida da gente, a gente acha mais fácil, mais rápido, ganha tempo da gente, você vestindo uma camisa, você, né, enfiando o sapato. Então, essas coisas eu acho que a gente já consegue, que a criança vai fazendo dentro da nossa casa, né? Agora, na escola, a gente já trabalha isso desde os bebês, né? Que a Jaque, que trabalha com bebês, ela já sabe falar melhor sobre isso, porque na escola é uma outra rotina, né? Então, a gente segue certinho, as crianças, vai que é uma belezinha, mas a gente recebe os pais e fala assim, mas como que vocês conseguem? É porque a gente estabelece uma rotina diária, né? E isso é importante para a criança em casa. E essa questão de fazer, você ensinar a criança a fazer, né? Não sempre fazer por ela. Certo. Existem, né, alguns artifícios que auxiliam que o aprendizado seja estimulado. E quais são esses artifícios? Vocês já têm falado, né, dado algumas orientações, algumas dicas para os pais, mas existem alguns artifícios, a Jaque falou da repetição, né, que a criança aprende pela repetição, mas existem mais alguns artifícios para os pais, dentro de casa, usarem com os filhos? Olha, nesse contexto, com as minhas crianças, com as minhas famílias, eu tenho utilizado bastante coisas que tem no ambiente doméstico. Então, materiais não estruturados, que são garrafas, copos, claro que tudo de plástico, que vai de acordo com a segurança da criança, né, de cada idade. Musicalização, a literatura, desenhos, pintura, dança, arte no geral. Acho que todos esses são estímulos, né, para a criança. Sim, aquilo que você propõe para ela que é um desafio, né? O desafio faz ela avançar. Então a gente tem que ir vendo o que traz, assim, o que faz a criança ser criativa, né? Jogos que estimulam essa criatividade, que estimula eles a pensarem além do que eles já conseguem. Então, isso vai fazendo um pouquinho de cada vez, sendo o desenvolvimento acrescido, né, do que eles já sabem. Tem uma coisa da bronca, você já falou também aqui. Falar alto com a criança. E principalmente uma que eu falo, a palavra não. É fundamental, é importante a criança ouvir isso? Pode ou não pode? Nossa, isso é bem polêmico. Pode ir, Jaque. Bom, eu não sou adepta da punição física. Eu sou contra a punição física com as crianças. Eu sou muito a favor do diálogo. Realmente, conversando, a gente se entende, né? Regras, limites, não. A criança precisa, sim, ouvir não, né? É importante, porque na própria formação do ser humano, nós que já somos adultas, nós sabemos que nem tudo na vida nós vamos ter sim. E você está formando uma pessoa, né? Um indivíduo. E ela vai ouvir não em algum momento da vida. Que bom que esse primeiro não pode ser seu, né? De uma pessoa que ama ela, que vai explicar para ela, né, nesse momento. Mas, assim, a conversa, explicar os limites, o limite do outro, o seu limite, é muito importante, né? Vamos entender esses da bronca por impor limites. Toda relação tem limite, né? Isso é constitucional, né? O direito meu acaba na hora que começa o direito do outro. Importante isso. Sim, a palavra não tem que existir na vida da criança, porque é com isso que ela aprende, né? E os limites vêm através do não, né? Porque se você sempre ceder, aí você não vai conseguir uma educação de qualidade, né? Então a gente precisa sim falar o não. E a gente precisa usar muito a linguagem da criança, a linguagem infantil, né? Que é o que alcança a cabecinha deles agora. Não adianta você gritar não porque não. Entendeu? Então você tem que agir de uma maneira assim, tipo, que eles vão entender esse não,
né? E a questão que nem na escola, quando a gente trabalha com criança pequena, ao invés de a gente falar assim, as regras são essas. Não, a gente chega numa linguagem deles que tipo, olha, os nossos combinados são esses. Vamos combinar isso e a gente constrói essa combinação junto com eles. Então, é muito difícil eles saírem, porque daí um vai cobrar o outro. Olha, a gente não combinou isso, então vamos cumprir com os combinados. É uma forma, uma linguagem na realidade deles, né? Que isso traz muito benefício, sim. A Jaque já falou um pouquinho sobre a música, né? Que ela usa aí como uma forma de auxiliar os pais, também facilitar o aprendizado da criança em casa. E qual que é o papel da música, né, na educação infantil? E como trabalhar a música com a criança? De inúmeras maneiras, né? Bom, a importância da música ela é totalmente estimulante desde o ventre materno, né? Então, desde quando o bebê já desenvolve a audição, já é importante, né? Então, há estudos que falam sobre isso, né? Sobre o papel da música na gestação, a mãe falar com o bebê, o pai falar com o bebê, cantar, né? Então, tem vários estudos nesse sentido. Então, a música é extremamente estimulante. E no nascimento também, né? Cantigas que são passadas de geração em geração, que as crianças se acalentam, dormem, descansam, brincam. Então, é muito importante. E a musicalização, ela desenvolve nas crianças oralidade, expressão, as crianças conseguem se expressar, através também do movimento corporal, da dança, né? Através dos sons, dos instrumentos musicais. A musicalização pode ser explorada de diversas maneiras, né? A música, ela estimula, né, várias áreas do cérebro. Eu acho que você, né, como psicóloga, sabe bem. E isso vai trazer para as crianças muito benefícios, né? Porque mais para frente vai cair no que a Jaque acabou de falar, né? Vai estimular tudo na vida da criança, no desenvolvimento. Ele vai raciocinar melhor, ele vai ter a linguagem melhor, né? Então, é muito bom esse estímulo que a gente já faz desde pequenininhos, né? Tem estudos que falam, crianças que tiveram contato com música desde pequenas, a importância que isso teve no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático delas, né? Então, é muito interessante. E a literatura? Desde que momento que eu posso aplicar? Posso introduzir junto com a música? Olha, eu não sou da área da medicina, mas diz que desde a 20ª semana, né, de gestação, o bebê já ouve, né? Então, eu acho que desde aí você já pode estar lendo uma história, conversando com a criança, que já vai estar sendo ouvido, né? Então, eu acho que a literatura também, quanto à música, são duas artes que vai tratar disso, assim, vai ajudar nesse estímulo, nesse desenvolvimento da criança em todos os aspectos, né? Então, é importante, sim. E, por exemplo, dá para até juntar as duas coisas, porque uma literatura de uma canção, por exemplo, uma história cantada, né? É uma literatura que traz a música junto, e isso estimula muito as crianças, né? E principalmente as pequenas. Hoje, a gente sabe que o brincar ele é parte do desenvolvimento da criança, né? E hoje a gente tem percebido que isso tem se afastado muito da nossa realidade. As crianças, em sua maioria, desde pequenas, ganham tablets, celulares. Então, assim, aquela interação do brincar tem se perdido um pouco. E nessa época que nós temos que ficar mais em casa, que nós estamos mais em casa, os pais com os filhos, quais são as brincadeiras que vocês, né, usam dentro da escola, mas que teriam a possibilidade, a facilidade de ensinar para os pais para que eles possam usar disso dentro de casa com seus filhos? Há muitas brincadeiras, né, que são passadas de geração em geração, como cobra cega, esconde-esconde, pula corda, Cinco Marias, né? Até a gente está fazendo isso na escola. Estamos fazendo tutoriais de brincadeiras cantadas, brincadeiras antigas. Até esse período de atividades que a gente está fazendo, tem professores que mandam uma entrevista para os pais, para
contar para as crianças do que brincavam, fazer a brincadeira junto, né? E isso é importante, né? Porque no levantamento, né, de como estão as famílias, a maioria das crianças é tipo celular e TV, né? E se tem uma supervisão de um adulto, ainda tudo bem, né? Tá ali vendo o que a criança tá vendo, mas e se não tem? Tipo assim, dá o celular, né? Deixa na TV e não tem essa supervisão, é muito, tipo assim, não é benéfico para as crianças, né? Mas a gente está fazendo, assim, enquanto escola, tipo, tentando resgatar mesmo essas brincadeiras, né? E tem muita coisa que dá para fazer, né, com a família, porque nós brincávamos assim, né? E era na interação ali junto com as crianças, tudo, com os adultos, e eles acabam gostando, né? Porque é o momento deles estar contando para os filhos, né? Aquilo que eles faziam enquanto criança. E também a importância dos pais não deixarem fugir essa infância da criança, porque ela precisa dessa, né, do brincar para poder se desenvolver, né? Não só ficar no meio eletrônico. Através do brincar, a gente constrói muitas experiências, né, Ana? Nós, assim, eu ainda consegui ter uma infância em que nós tínhamos esse contato com as crianças da escola e morávamos numa vila em que nós nos reunimos uma vez por semana para fazer o jogo com todas as crianças da vila. Então, hoje, eu tenho história para contar. E as crianças da nossa geração ainda têm um pouquinho disso, mas eu percebo, eu tenho uma irmã adolescente em casa, eu percebo que ela já não tem tanto isso, né? Já não pôde tanto brincar na rua, né? Reunir com os amigos vizinhos, sim, quando a gente tinha isso. Né? Tínhamos. E eu percebo o quanto isso hoje, no próprio desenvolvimento dela, isso faz diferença, né? Por isso que o brincar ele é tão essencial no desenvolvimento da criança. É extremamente importante, nesse momento de pandemia, tirar um pouco das redes sociais e da tecnologia das crianças. A tecnologia é uma aliada da nossa geração. É importante destacar, né, que ela é muito boa, mas ela também traz coisas ruins, né? Como, por exemplo, prejudica a visão da criança, né? Então, tem estudos que falam que, depende da idade, não é nem aceitável a criança ficar assistindo televisão, pelo tanto de cores, tanto de estímulos visuais que há. Então, é importante, sim, tirar, e desse adolescente, desse jovem também, né? Pela rapidez, né, que acontecem as coisas também. Muito né? rápido. Na realidade, não é assim tão, né? Tem que dar um tempo ao tempo, né, para eles poderem se localizar, né? E tem o caso dessas brincadeiras também, né, de mau gosto que estão fazendo com as crianças, principalmente sendo alvo as crianças, né? Tem que tomar muito cuidado, os pais, então, tem que ficar atento a tudo isso e mais essas brincadeiras também. E só, né, a Ana colocou essa questão do imediato, a gente tem vivenciado muito isso. Nós estamos com seres humanos extremamente ansiosos, porque estão sendo construídos nesse imediatismo. Né? Então, é tudo muito rápido. Na entrevista, né, até que eu participei, eu e o Gustavo até falamos sobre isso, que hoje você recebe uma mensagem, você manda uma mensagem no WhatsApp, você espera a resposta da pessoa na hora. Então, a gente está construindo seres humanos mais ansiosos quando a gente faz o uso da tecnologia de forma errada, né? Você encontra no berçário crianças que pegam o celular e já sabem que tem que arrastar o dedo para desbloquear a tela, né? Então, a gente que pegou a época do computador branco, do cubo, né? Que demorava um tempinho para ele ligar o processador, né? Demorava um pouquinho. Então, a gente já pega bebês no berçário que já sabem que tem que deslizar. Bebês que clicam no microfone e pesquisam seus próprios vídeos no YouTube, né? Então, é uma outra geração, mas a gente tem que saber lidar com essa geração, né? Com cautela também, né? E a gente até vê, né, que a gente vai abrir um arquivo hoje, se demora um pouquinho, já acha que está demorando. E não é questão de que é assim, é que a gente quer as coisas muito rápidas, né? E imagina a criança só nesse meio, né? Você falou uma coisa bem bacana. Ontem eu estava com uma amiga, e a filhinha dela, 2 anos, e eu com o meu celular, ela tirou o celular da filha dela, que ela deixa só um pouquinho, né? Ela tirou o celular da filha dela, e eu estava com o meu celular lá, né? Tava lá, o celular no colo. Daí, de repente, eu apertei o botãozinho aqui e ela viu o YouTube. É esse aqui, tia. É esse aqui, deixa eu entrar.
sabe demais, sabe mais que a gente, né? É incrível a capacidade que eles têm. Mas agora, voltando, a gente pegou um pouquinho de tudo, né? Falamos um pouquinho de tudo, mas agora eu quero entrar no assunto igreja. Porque aqui a gente tem um trabalho muito lindo. É um trabalho lindo de se ver, né? Aquela quantidade de criança que eu falo, Senhor, de onde surgiu tanta criança? E aqui a gente faz, né? Você, principalmente, coordenador aí, faz esse trabalho com as crianças. É perceptível, a gente tem essa linha. Eu quero saber o que você trabalha com a criança, como desenvolve a criança durante o culto. As mães estão assistindo o culto e você está nessa linha com as crianças. O que acontece nesse período? Olha, o trabalho aqui na igreja é muito bonito a gente poder, né, estar com as crianças, eles dão um retorno para a gente que é a coisa mais linda de se ver, né? Então a gente fica super feliz quando a gente começa, né, com uma turminha e daí você vê ela se desenvolvendo, ela crescer, daqui a pouco ela está nos juniores, daqui a pouco já está nos jovens, né? E é bem interessante isso. Aqui na nossa igreja, a gente tem as crianças que ficam ali na salinha, né? Eles participam do culto no louvor. Nesse momento, eles estão há alguns meses parados. A gente pretende retomar agora em outubro. E a gente vai continuar o trabalho que a gente faz ali. Só que é bom destacar a diferença, né, da criança que vem para a salinha na hora do culto e da criança que vem para a salinha na hora da escola dominical, que é muito importante. Então, são dois trabalhos diferentes, né? Então, na escola dominical, a gente tem um tema que a gente trabalha com as crianças, tem os objetivos, né? Igual a escola de adultos. Então, a gente trabalha em cima desses objetivos. Ao final da aula, a gente, né, quer alcançar esses objetivos com eles. Então, é um trabalho bem diferente. A gente tem um tempo maior para estar trabalhando com eles essa questão. Agora, durante o culto, a gente ensina para as crianças uma oração, né, uma canção. Eles têm momentos que eles brincam, né, até porque, assim, escola dominical, você consegue separar um pouquinho as idades. Ali a gente atende no departamento infantil, a qual eu coordeno, dos 2 anos aos 8, né? Então, a gente vê que é, tipo assim, são idades distantes uma da outra, então a gente tem que fazer um trabalho bem, assim, mesclado, né? Então, o momento do culto, eles aprendem uma canção, eles aprendem a fazer uma oração, eles ouvem uma história, né, que a gente conta. Então, é uma coisa assim, a gente fala sobre Deus, sobre a Bíblia, mas é uma coisa mais, assim, pincelada, né? Mas na escola dominical, eu acho muito importante os pais estarem trazendo para a escola dominical. E eu sou prova disso, né? Eu tenho meus filhos e eu nunca abri mão, né, deles fazerem, até me emociona, porque quantas vezes eu chamava o Pedro e falava assim, Pedro, vamos para a escola? Ele falava assim, mãe, mas só tem 3, 4, né, que é difícil. E eu falava assim, não, mas você vai ser o 5º, né, e a gente vai. E hoje eu vejo quanto, né, isso fez bem na vida dele e na nossa também, que a gente vê que ele está aqui, né, trabalhando, fazendo tudo. Desculpa, gente. E voltando ao trabalho das crianças, então é importante, né, esse trabalho de os pais incentivarem as crianças a estarem aqui, né, e está ensinando desde muito pequenos a palavra de Deus, né? Porque, assim, por mais que a família ensine, eles ficam com o ensinamento das tias, né? Da salinha, tudo. E é bonito a gente ver esse trabalho, porque às vezes, que nem o meu filho chega em casa contando, tipo assim, histórias que você... Não é história de Davi e Golias, é a história de Raabe, né? Então, é bonito de ver a criança contando. A tia falou sobre aquela irmã da Bíblia que chama Lloyd. Então, umas coisas diferentes que eles acabam aprendendo aqui, né? Isso é muito importante na vida deles. É bonito de ver, emociona. Eu também fico emocionada. Eu acompanho também, eu sempre também participei, gostei de participar da escola dominical e sempre vi o Pedro vindo desde pequeno. E hoje está aí, né? Realmente... Participa de todas as aulas, não falta. E está aí. Tesoureiro, faz parte da técnica, está em tudo. 1001 utilidades, Ana, o Pedro. Eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus filhos, porque a gente se esforça, né, para ver depois eles estarem mesmo no caminho, né, que é o único que a gente tem a seguir. E a própria Bíblia fala, né, Ana? Até é bonita de ver seu depoimento. E a gente vive isso. A gente vê o Pedro aqui, o Pedro com 17 anos,
quem o Pedro é, né? Faz a diferença na nossa mocidade. E a Bíblia fala, né? Ensina o filho no caminho que deve andar e ele não se desviará. E a gente, né, que cresceu dentro da igreja, que cresceu participando da escola dominical, nós vemos o trabalho de vocês, o quanto que é importante o trabalho que vocês desenvolvem. Eu estou na recepção, então muitas mães, nessa época que a gente ainda está com a escolinha suspensa, elas vêm perguntar, mas não vai ter salinha? E as próprias crianças com um pouquinho mais de idade, tia, não vai ter salinha? Porque eles sentem, né, o prazer de estar ali, de fazer as atividades, dessa socialização, e eu acho sempre lindo, na hora que eles vão apresentar, que eles têm a oportunidade deles, o prazer que eles cantam, que eles fazem a coreografia, Ana, é muito bonito de ver. É um trabalho muito bonito mesmo, e eu quero destacar até que às vezes os pais levam a criança até essa linha, né, e vê que eles estão brincando, e ao retornar para pegar, às vezes também estão brincando, porque a criança ela tem um curto tempo para ela poder ficar concentrada numa coisa assim. Por exemplo, um culto tem a duração de 1h30, 2 horas, ou até às vezes mais que isso, e a criança não consegue, a gente não consegue ficar fazendo só isso com eles, por isso que a gente proporciona esse momento de receber com brinquedos, de entregar com brinquedos, mas nesse intervalo eles estão ali aprendendo. Às vezes não está nem o grupo todo aprendendo, mas 2, 3 que estão ali falando com a tia separado, né, perguntando alguma coisa, a gente está incentivando, está falando. Então eu acho muito importante esse trabalho, e é importante os pais saberem também o que realmente acontece, né, nas salinhas da igreja. E Ana, outra dúvida, né? Eu vou direcionar mais a Ana, porque ela coordena esse projeto das lives. Nós tivemos que nos adaptar a essa rotina de pandemia, e nós pudemos ver o trabalho que vocês desenvolveram e têm desenvolvido com as crianças através das lives. Então, como que surgiu essa ideia e quais são os projetos que vocês têm desenvolvido através das lives? Olha, surgiu assim, mais da necessidade mesmo. A gente vê que, né, nós adultos se empenhamos e fazemos, né, os jovens fazem, né, os adultos fazem. E aí eu falei, por que não a gente não se esforçar e fazer uma para criança, né, para levar esse momento para eles, que também eles gostam, né, de se sentir, né, importantes. E tem um momento nosso também, né. Então foi mais nesse sentido de também fazer com que a criança se sinta parte da nossa igreja, né. Porque às vezes num culto de adulto eles até ouvem lá, né, mas não é como ser direcionado para eles, né, na idade deles. E a live foi maravilhosa, né? Foi participação da Kemi, das meninas. Foi muito legal, muito bacana. As duas, maravilhosa, porque eu fiquei assim. Né? Obrigada. Obrigada. E eu brinquei até com as pessoas que me ajudaram, né? Eu falava assim, gente, a hora que vier a inspiração, eu faço outra. Porque, tipo assim, você fica pensando, né, em fazer o melhor, porque afinal você está fazendo para as crianças, mas você está fazendo um trabalho para Deus também, né? Incentivando-os a fazer também. Então, tipo assim, a hora que vem na minha cabeça o jeitinho que tem que ser, aí eu pego e executo. E é gostoso ver as lives do ponto de vista das crianças. Se vocês acompanham os stories dos pais nos dias das lives, é maravilhoso ver as crianças reagindo, né? Então você vê que tem sido muito rico para as crianças. Parabéns mesmo. Obrigada. Com certeza, parabéns mesmo. Ô, Jaque, você também já foi líder de jovens. Pode falar um pouquinho, né, como que é os jovens depois da escola dominical com as crianças, que primeiro vem o ensino com as crianças, depois se tornam jovens, e aí? Estou líder de jovens de novo, né? Então, jovens me percebem. Eu nunca atuei, na verdade, no departamento infantil da igreja, sempre na juventude, né? Então, assim, a escola bíblica dominical é algo que algumas congregações têm perdido um pouco, né? Mas acho que o Ministério Madureira, né, valoriza bastante, né, esse ensino, porque é um ensino importante, é direcionado. Como a gente estava falando um pouquinho sobre a escola, o estímulo que a escola dá é diferente do doméstico. E mesma coisa no ensino da Bíblia, né? Seu pai, sua mãe pode te passar o ensino da Bíblia, mas é diferente, a sistemática desse ensino é diferente. Então a gente percebe sim que jovens, quando frequentam a escola bíblica desde pequeno, eles têm uma postura diferente, né? Até mesmo com a própria palavra de Deus ou com a própria doutrina da igreja, né? Então é muito importante sim frequentar esses espaços desde pequeno.
Tá, para finalizar também, Jaque, eu quero que você fale um pouquinho do seu canal. Você tem um canal, Jaque também tem um canal, eu quero que você fale um pouquinho do seu canal. Nossa, eu não esperava, que vergonha. Bom, tem um canal, chama Jaqueline Ferraz, Palavras de Vida. É um canal cristão, com conteúdo cristão. Lá eu trago reflexões, covers, em português, em italiano também, né? Uma iniciante da língua. Então, e trago entrevistas também bacanas. Já entrevistei uma psicóloga maravilhosa já. Tem entrevista com a Fernanda, tem entrevista com a Jaiana. Vai sair outra entrevista agora com uma professora doutora também, falando um pouco também sobre educação nesse contexto de pandemia. É um canal que tem sido edificante. Eu costumo falar sempre, inclusive hoje eu falei para um grupo de amigas, informação é poder, né? Então, se você detém a informação, você detém o poder, né? Então, a comunicação hoje é muito importante, né? Então, todas as formas que servem para comunicar é válida, né? Então, nesse sentido. E se é para edificar vidas, eu acho que se o propósito é o reino, é melhor ainda. E tem edificado, né? Ela sempre manda os vídeos e Deus fala muito através da sua vida. Então, aproveito o espaço para parabenizar também pelo trabalho, porque quando a gente usa aquilo que a gente tem para Deus, né, não tem coisa melhor. Então, seu conhecimento tem sido primeiramente para ele e segundo para edificar a vida de quem assiste, assim como o programa também tem edificado a vida de muitas pessoas. Então, quando a gente utiliza aquilo de bom que a gente tem, né, para Deus, não tem preço, não tem nada melhor. Quando a Ingrid contou para mim a idealização dela, né, desse programa, eu peço até licença para falar um pouquinho sobre isso, me tocou muito, né? Porque ela quis usar um espaço que muitas vezes a gente acha que, quando saiu essa ideia do programa, mas para que um programa na igreja? E houve esse questionamento. E hoje a gente vê as pessoas de quinta-feira em casa, a cada 15 dias, esperando por isso, e sendo edificada, sendo tocada por um programa de entrevista. Então, tem o conhecimento, mas também tem esse toque espiritual, que é essencial e que não tem deixado a desejar, que tem tocado de verdade. É importante isso, né? Nós não vivemos só de igreja, nós não somos do mundo, mas nós estamos nele. E esse mundo perpassa vários assuntos, né? Educação, pandemia, economia, né? Então, é importante, sim, falar sobre todos esses assuntos. E, enquanto igreja, como que a igreja está lidando com esses assuntos, né? Como que isso tem atingido a igreja? Então, é muito importante, sim, esse veículo de comunicação, o programa Viva, tem sido bênção, sim, nos lares. Tem que aproveitar, né? Já que temos a oportunidade, vamos fazer, né? E é legal conhecer pessoas, né? Conhecer, a Ana Paula, a gente vê ela na igreja lá, ela mexe com as crianças ali, fica com as crianças, mas conhecer um pouquinho, conhecimento, ela passar o conhecimento dela pra gente, né? É muito legal, muito bom mesmo, eu gosto disso. Eu acho importante, né, essa questão, porque a Bíblia traz para a gente, né, que se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E às vezes a interpretação disso é tipo assim, se você dar alguma coisa, né, e às vezes não é dar financeiramente nada disso, né, mas é numa versão mais atual, né, tipo assim, as pequenas coisas é que determinam as grandes. Então o que a gente tem que fazer é começar, né, acreditar que as coisas vão acontecer, vão dar certo, né, porque senão a gente não sai do lugar. Né? Ô, Ana, nós sempre costumamos brincar entre os jovens nas reuniões, que começa desde lavar o banheiro da igreja, desde ficar numa porta, limpar um banco, e isso no reino de Deus é muito grande, né? Então, assim, sim, o pouco para nós pode ser pouco, mas para Deus está sendo muito importante. Isso, essa questão do pouco é você fazer de tudo, né? Não é tipo focar numa coisa só. É tudo que você for fazer, você começa com pouquinha coisa, com pouquinha gente, com pouquinha ajuda, mas uma hora você alcança, né? A graça de Deus faz com que a gente avança, né, pro caminho do bem e do máximo que a gente pode atingir, né? Bom, gente, eu agradeço muito. Foi muito bom, gostei muito do papo, tá? Mas eu quero ler aqui uma mensagem. Dia 15 está chegando, né?
Dia 15 está chegando, dia aí do professor. Desde já peço que Deus abençoe suas vidas, porque o trabalho é muito importante, é fundamental, tá? Parabéns, educador. Parabéns, professor. Teu dia são todos os dias em que exaustivamente você faz a educação acontecer. Todos os dias em que sozinho rema contra a maré das desigualdades sociais. Em um país que se acostumou a ver a educação tratada como artigo de segunda categoria. Sinta-se orgulhoso, estufe o peito, professor. Você faz lindamente a sua parte, todos os dias. Falta auxílio, falta apoio, e apesar disso você caminha vencedor. Cortando oceanos de problemas, até em escalas de chão batido, onde os alunos disputam carteiras para sentar. Emprestando lápis, borracha, você empresta sim. Suas horas, seu tempo, pensamentos e ações. Parabéns, professor, por todos os seus dias, pela sua vida inteira. Parabéns, mestre. Eu agradeço. Também agradeço. Parabéns, meninas. Meus pais sempre me ensinaram algo e eu levo isso como um valor, né? Sempre valorize o seu professor. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, se a Ingrid chegou onde ela chegou hoje, é graças a vocês. Ao papel de vocês, e me emociona também, que marca a vida de todo ser humano. Todo ser humano é marcado por um professor, por todos os professores. Então, se nós chegamos onde chegamos hoje, é porque pessoas como vocês, verdadeiros lutadores, verdadeiros vencedores, escolheram dedicar a vida de vocês para que nós pudéssemos construir a nossa. Então, muito obrigada a vocês e a todos os professores. A gente agradece, né? E para mim é um prazer. Eu sou muito realizada na profissão que escolhi, né? Apesar de que todas as coisas aí a gente, né, vive aquilo que Deus proporciona para a gente, né? A gente tem tudo de bom, né? Em meio ao caos a gente ainda consegue porque a gente tem Deus, né? Então eu sou muito grata a Deus pela profissão que escolhi, pelo trabalho que tenho, né? Me sinto realizada, né? Hoje de estar onde eu estou. Também agradeço pela mensagem. Fiquei emocionada e pensei na poesia. Realmente, muitas coisas, como foi colocado, falta. Mas eu acho que algo que nunca falta no professor é a esperança que amanhã vai ser melhor. Acho que isso nunca falta. Então, avançamos muito na educação do país em geral, né? E sei que nós vamos avançar mais. Então, grata. Como a Ana Paula disse, propósitos, né? A gente pode até traçar planos, mas a Deus cabe executá-los, né? A Deus. Eu estou emocionada. Eu li aqui, daí eu já comecei a imaginar na escolinha, né? Aquele empurra-empurra, aquela carteira para lá, os professores tendo que dar conta, né, de todos os alunos. Muito bacana mesmo. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação. Eu sei que foi bem corrido, foi tudo muito corrido, mas eu agradeço a vocês duas por estar aqui e fazer parte do programa, viu? A gente também agradece o convite. Muito obrigada a todas, né? A Ingrid pelo convite, por eu estar aqui hoje, né? Começando aí essa nova etapa. E em homenagem, né, a você, eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, né? Você vai ter a oportunidade de falar, mas dizer que você é um excelente profissional, né? Eu sempre te disse isso, no dia que nós viemos conversar, eu te disse isso. Eu te admiro muito e se temos esse programa hoje, primeiramente graças a Deus e segundo a sua vida, porque através do Espírito Santo Ele usou a sua vida para colocar esse programa em prática, né? Ó, eu choro, hein? Obrigada. Quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, porque foi Ele realmente que fez acontecer tudo isso. Ao pastor Renan, eu acredito que eu vou estar no próximo programa ainda, mas quero agradecer, se não tiver oportunidade, já quero agradecer aqui o pastor Renan, pastor Roberto Arruda, pastor Renan também, que eu falei e ele, não, vamos fazer. Pastor Roberto Arruda, pastora Vera, pastora Daiane, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero agradecer a Fê também, que topou de primeira estar aqui, né, Fê?
Quando o pastor Renan falou, temos que colocar alguém, nós pensamos em nome e a Fer topou estar aqui. Eu agradeço muito. E a vocês, né, todos que participaram, ao Igor, né, que hoje não participou, mas no próximo estará também. A todos que participaram, que Deus abençoe ricamente o pessoal, os meninos Pedro, Lê, a todos, gente, todos mesmo, que Deus abençoe ricamente. Eu vou sair por motivos que eu vou fazer uma mudança, eu vou mudar de estado, então é por isso que eu vou estar deixando o programa aqui em boas mãos da Fer com o Igor, e que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Até breve, né? Fala esse bordão que toca a nossa quinta-feira. Obrigada, Deus abençoe a todos. Eu falei os agradecimentos do Igor, né? Mas tudo bem. Então, gente, que Deus abençoe. Viva intensamente, viva com Deus e viva mais. Amém.